gente, eu sou a Gaia, esse é o Confissões de Leitora e hoje nós vamos falar sobre Bridgerton, a nova série da Netflix em parceria com a Shonda Land, que é inspirada na série homônima de livros da Julia Quinn. Os Bridgertons, o nome que a série de livros ganhou aqui no Brasil, vai contar a história de 8 irmãos. Os Bridgertons, como eu já falei, é uma série de livros que contém 9 livros. 8 livros sobre os 8 irmãos Bridgerton e um livro de contos para cada um deles. No primeiro livro a gente conhece a Daphne e o Simon. Daphne é a 4ª filha dos Bridgerton, ela vai ser a primeira debutante na sociedade e também a primeira a se casar entre os irmãos. Simon é o Duque de Hastings, ele voltou agora depois de muito tempo afastado de Londres e ele não tá procurando de jeito nenhum se casar. Mas para manter as mães casamenteiras longe deles e para fazer com que pretendentes queiram mais a Daphne, eles dois criam um acordo que eles vão fingir que eles estão apaixonados para que cada um consiga o que eles querem. No caso, o Simon, que afaste as mães casamenteiras, e a Daphne, que consiga mais pretendentes. O que eles não sabem é que eles vão se apaixonar durante esse acordo. A primeira temporada da série Bridgerton, que estreou no dia 25 na Netflix, vai seguir o roteiro desse primeiro livro. Então a gente tem a Daphne e o Simon como casal principal, mas também temos vários outros personagens sendo desenvolvidos, montados para talvez próximas temporadas, e também para não ficar tão centralizado nesses dois personagens, a gente tem a família sendo mais explorada. Esse daqui vai ser um vídeo em comparação à série, ao livro, e também uma crítica à série. Então saibam que vai ter bastante spoiler, então caso você não tenha visto a série ou não tenha lido o livro, por favor, vá assistir a série, vá ler o livro, enfim. Depois você volta aqui no vídeo para ver minha opinião, ok? Como eu falei, a primeira temporada de Bridgerton é inspirada no primeiro livro. E assim, eu acredito que a série foi muito fiel aos livros, sinceramente falando. Eu, como leitora há muitos anos, que já vi várias adaptações de livros sendo feita e várias me decepcionando, eu gostei muito como Chris Van Dusen, que foi quem escreveu, quem autorizou a série, conseguiu pegar as histórias, pelo menos a parte principal das histórias, que no caso é o casal. Nesse primeiro livro aqui a gente tem muito foco na Daphne e no Simon, então as partes dele estão muito fiéis. O que muda na série vai ser as partes dos outros personagens, os outros irmãos, as outras pessoas coadjuvantes, os outros personagens secundários. Essas histórias vão mudar, porque no livro, o livro tem o que? 200 e poucas páginas, quase 300, então não dá tempo de você explorar todos os personagens como é devido uma série explorar, porque se na série a gente tivesse só o Simon e a Daphne e nada mais sendo explorado, com certeza seria muito tedioso. Então eu acredito que eles conseguiram fazer muito bem isso, de pegar, continuar a primeira história, a história do Duque e de Daphne muito bem, padrão assim, igual a do livro, e construir as outras histórias de forma que guie para as próximas temporadas para continuar fiel aos livros. A série é denominada como uma série de época, mas ela vem para revolucionar muitos padrões e muitas coisas de série de época. Começar pelo ritmo dela, pelas críticas sociais que ela faz e por muitos costumes que, como é uma série que se passa no século XIX, não era comum de se ter, fazem de uma forma muito boa, eu acho que uma forma como crítica e uma forma de abrir os olhos para as coisas que a gente está vivendo hoje em dia. Algumas formas de posicionamento, de crítica social, de questionamentos que eles fazem são trazendo atores negros para interpretarem papéis principais e papéis de muita relevância na sociedade do século XIX, como Duque, Rainha, Lady Danbury. Eu não sei que posição social ela ocupa, mas é uma posição que tem muito dinheiro. Então assim, também trazendo relações homossexuais, trazendo questionamentos sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o papel do casamento naquela sociedade do século XIX, que estava vivendo uma época de bailes. A Inglaterra estava tão tediosa que eles tinham que passar os dias, os meses do ano esperando por aqueles bailes para algo acontecer na vida deles, sabe? Então assim, eles trazem esses questionamentos, essas coisas mais pra atualidade. Foi algo que eu achei muito positivo na série. Outra coisa que é muito positiva na série também é o humor, a comédia que ela traz, e que é algo que é muito característico nos livros da Julia Quinn, porque sempre tem alguma cena icônica, algum personagem que solta alguma frase, alguma coisa que você tipo fica, meu Deus, não acredito que essa pessoa fez isso. Então, além da gente se apaixonar muito pela história dos Bridgerton, se apaixonar muito pela família, a gente tem vários momentos de quebra de gelo, de humor, e a série soube trazer isso muito bem. A série é dividida em duas partes. A gente tem uma parte inicial que é muito mais
mais de comédia, muito mais de humor, que tá introduzindo os personagens, então a gente vê um pouco da personalidade deles mais solta e tudo mais, e a gente tem uma segunda parte mais carregada por drama, mais séria, mas que ainda consegue ter uma sutileza de humor, assim, que vai quebrando o gelo em algumas partes, pra gente quebrar aquela tensão de todo o drama que a série tá vivendo. E uma das coisas também que é, assim, eu acho que foi o principal para as pessoas que já leram os livros e, assim, já leram todos os livros e sabem de todas as histórias, que a série acertou muito bem, foram as referências. O Chris Van Dusen e a Shonda Rhimes conseguiram colocar várias referências das próximas histórias na série de uma forma sutil, assim, que só quem lê o livro sabe, e aí você fica tipo assim, meu Deus! Então eu gostei muito dessas referências que eles colocaram, e a gente tem várias referências como a abelha, que aparece no início da série e também no final. A abelha, depois de alguns anos, se tornou um símbolo do fandom, do Bridgerton, um símbolo dos Bridgertons mesmo, se tornou a abelha, então ela é muito importante, mas isso é porque ela é uma protagonista no livro do Anthony, que é o Visconde que Me Amava, e provavelmente vai ser o foco da segunda temporada, então trazer a abelha foi muito, assim, muito importante, sabe? Outra questão é a conversa que Grenville, o Lord Grenville, tem com o Benedict sobre ele estar preso em um relacionamento com uma mulher e mais amar um homem, e também dele não poder compartilhar esse amor com a sociedade, porque, claro, vão julgar ele. Então ele vive um amor que ele não pode falar com a pessoa em público, não pode dar sorrisos porque as pessoas vão suspeitar. E é um indício, é uma conversa que mostra muito que Benedict vai passar na história dele. Então, assim, já é outra diquinha que dá. Nós temos as tulipas do Anthony também, que a Violet fala que talvez a esposa do Anthony vá gostar de tulipas. A gente tem um Colin, a Penelope, a dinâmica de amizade dele, que é muito frequente nos livros dele, mas que principalmente mostra já o amor que a Penelope sente por ele e como isso vai sendo desenvolvido. E a gente também tem a Francesca na Escócia, porque, assim, o marido dela é da Escócia, então eu acho que já é algo que eles estão encaixando aí. Falando, assim, um pouco sobre coisas técnicas da série, eu gostei muito das cores, dos figurinos, da atuação dos personagens. Eu achei, assim, que eles souberam utilizar muito bem iluminação, muito bem sombra, muito bem cores, principalmente com as Featheringtons, que são pessoas, assim, espalhafatosas da sociedade. Eles souberam utilizar de uma forma que também não ficasse ridícula. Também categorizar, por exemplo, vermelho a gente sabe que o Simon tá sempre usando, vermelho e preto. Azul a gente sabe que a Daphne tá sempre usando. É amarelo, a Penelope. Então, assim, eu achei muito bom que eles conseguiram padronizar essas coisas e dar características para os personagens a partir de cores também. E também como eles trabalham, por exemplo, em cenas alegres, sempre o cenário, as pessoas estão super coloridos, a saturação tá lá em cima, sabe? E quando tá cenas mais tensas, diminui, tem sombra. Quando um personagem tá revoltado, o outro tá feliz, eles conseguem mexer muito nisso, na luz, nas cores que as pessoas estão vestidas, então eu gostei bastante disso. Outra coisa foi a edição dessa série, que eu achei incrível. E sim, eu estou tipo nerd de cinema aqui falando, mas enfim. A edição da série eu achei muito boa, principalmente em transições, como por exemplo, um casal tá dançando e na hora que o casal gira, muda pra outro casal. Eu achei que ficou muito dinâmico. Também ficou muito dinâmico partes, assim, os cortes realmente. Eu achei que ficou muito rápido de se entender e, enfim, eu gostei muito da edição. Eu gostei muito, assim, das coisas técnicas da série realmente. Eu acho que eles souberam trabalhar muito bem com isso. A trilha sonora dessa série tá muito boa. Toda vez que eu ouvia alguma das músicas, eu queria tentar acertar qual era. Toda hora que ia tocando, eu falava, ai, eu não acredito que é essa música. E eu achei que combinou muito com todos os momentos, cada uma que foi sendo colocada, eu achei que combinou muito, assim. Mas, assim, deixando de lado um pouco do geral, eu vou categorizar aqui agora coisas que eu gostei, que foram, assim, igual ao livro, coisas que eu não gostei que foram diferentes, ou coisas que eu não gostei que foram iguais também. Então, vamos lá para esses pontos. Começando pelo ponto, assim, mais geral, e eu acho que o que todo mundo notou, eu amei a química entre o casal. A química entre a Daphne e o Simon tá incrível, tá incontestável. Os atores souberam trabalhar isso muito bem. O olho no olho, as falas, a dinâmica entre o casal tá muito boa. Eles construíram uma amizade primeiro, sabe? Uma amizade que eu adorei ver nas telas, porque no livro eu acho que é algo mais rápido. Eles já chegam se conhecendo e já colocando um acordo e do nada eles já estão apaixonados. Então na série eles trabalharam isso mais lentamente pra gente se afeiçoar ao casal e ficar tipo quando eles ficarem juntos, sabe?
Então eu gostei bastante. Apesar de que eu gostei bastante da química deles, eu também achei que teve alguns draminhas desnecessários, mas que também eu entendo que são importantes pra história. Eu achei que a família foi trabalhada muito bem. Como eu falei, no livro a gente tem pouca coisa, são poucas páginas, não dá pra trabalhar direito. Então a gente mostrar a família mais, explorar a família mais é algo que eu sinto falta em todos os livros. Apesar de ser uma família assim que tá no meu coração pra sempre, eu gostei muito de ver ela sendo mais explorada, dela tendo essa dinâmica melhor na série, dos irmãos conversando mais. Apesar de que não teve alguns diálogos que deveria ter, mas eu gostei muito de ver os irmãos conversando mais, se pirraçando mais, se bicando mais. E quanto mais passa os livros, mais os irmãos ficam próximos, então eu acho que a gente vai ter muito mais dessa dinâmica deles. E aí, entre os irmãos, a gente consegue ver muito a dinâmica deles e também a singularidade que cada um tem. A gente tem essa característica, apesar deles serem irmãos e eles serem muito parecidos, e eu acho incrível como a série conseguiu pegar atores que realmente se parecem. Às vezes é muito fácil você confundir o Benedict com o Colin. Eu fico chocada com o quanto é fácil confundir eles dois. E eu achei muito massa a escolha de atores que eles fizeram, muito parecida. E apesar deles serem parecidos assim e tal, a gente consegue distinguir cada um, porque cada um tem uma característica, sabe? Então eu gostei muito da amizade da Eloise e do Benedict, que é algo que a gente não tem muito forte nos livros. Nos livros a gente tem muito a amizade do Colin com a Daphne, que foi algo que eu achei que não teve suficiente na série. No livro eles são muito mais ligados, assim, eu não gostei muito disso. Mas a gente também tem a amizade muito da Hyacinth e do Gregory, e eu tô vendo ela sendo trabalhada também, mas eu gostei muito da forma que a Eloise e o Benedict foram trabalhados, porque eles eram aquelas pessoas meio perdidas assim, sabe, no livro. Então eu gostei muito da amizade deles dois, pra mim foi assim, um ponto alto da série real, essa foi a melhor amizade que eu vi na série. Sem falar também na nossa mãe fofoqueira maravilhosa, a Violet, ela tem muito mais espírito, muito mais vida na série, eu gostei muito dessa mudança de personalidade. Não foi nem uma mudança de personalidade, foi um acréscimo à personalidade dela. E eu gostei muito desse acréscimo à personalidade dela na série. Porque nos livros ela já é cheia de vida, ela já é uma pessoa assim que é muito sábia, que ama muito os filhos, que tá curtindo ali, sabe, os filhos sendo, casando, que tá curtindo ser aquela mãe casamenteira. Mas eu acho que ela ficou muito mais viva, com muita mais personalidade na série. A cena que ela aparece bêbada e o Colin carregando ela foi literalmente tudo pra mim, então assim, eu achei incrível e eu quero muito ver mais dela. A amizade do Simon e do Anthony também, eu acredito que foi muito melhor construída na série. No livro a gente tem a referência de que eles são amigos lá da faculdade, que eu nunca lembro o nome, da faculdade que eles fizeram. Mas no livro é tipo assim, esse daqui é meu amigo. Ok, vamos duelar, acabou a amizade. Nunca mais tem amizade. Então acho que na série foi muito melhor trabalhado isso, que realmente eles são amigos. A gente entende muito mais da amizade deles, da dinâmica deles, e eu gostei muito disso. Sem contar naquela cena do Anthony tentando bater no Simon e ficando com medo de levar porrada, pra mim foi tudo também. O Anthony e a Daphne, eles não são muito próximos no livro, apesar de que o Anthony é realmente o irmão mais velho, é o que mais cuida e tudo mais. Eles não são tão próximos assim no livro. Eu gostei de ver eles mais próximos na série, porque realmente é a ligação que tem mais a ver, porque o Anthony tá cuidando dela. E aquela cena deles dois tentando cozinhar e não sabendo como ligar o fogo. Sinceramente, ali, cara, eu comecei a rachar de rir, foi muito boa. Eles, tipo, leite frio então, vamos beber, muito bom. E aí a gente tem aquele ícone, amor, chamado Lady Dunbury, que é a pessoa mais incrível dessa sociedade. Queria ter visto ela usando a bengala mais vezes, eu queria muito ter visto ela usando a bengala mais vezes, mas acredito que para os próximos livros ela vai usar mais, no caso, para as próximas temporadas, ela vai usar mais, só que eu gostei muito de ver ela, gostei muito de ver o protagonismo dela, e de ver que eles não mudaram a personalidade dela, eles deixaram ela como aquela pessoa severa, como aquela pessoa que faz comentários sarcásticos, então seguiu muito como ela é no livro e eu gostei bastante. E, assim, a coisa que eu mais gostei, que eu já falei, mas vou falar novamente, foi que a história principal, pelo menos, ficou muito idêntica ao livro, então, assim, até algumas cenas, mesmo que um pouquinho modificadas, elas conseguiram seguir o que tem no livro e eu acho que ficou muito próxima, a adaptação ficou muito próxima. Tanto que assim, a Francesca é esquecida no churrasco em todos os livros, também é esquecida no churrasco da série. Então eu acho que ficou muito parecido, gente, sinceramente. O que a pobre da Francesca fez pra vocês? Porque ela aparece no primeiro episódio,
no primeiro e metade do segundo, depois ela vai embora, só volta no último, e na série inteira ela deve ter 2 falas só, a pobrezinha. Eu entendo que a gente tem que construir um passado dela lá na Escócia e tal, mas, tipo, ela ficou meses, ela perdeu o casamento da irmã dela, sabe? Terrível isso, achei horrível, porque parece que ela negligencia a família, e esse é um problema que tem muito no livro dela, que ela se sente muito mal porque ela se sente deixada de fora da família. E no livro não é tanto assim, ela é deixada de fora em algumas coisas, mas, pô, num casamento, nessas coisas, não é pra tanto, sabe? E eu acho que eles amplificaram muito os problemas. Tem gente que já não gosta da Francesca por causa disso, porque ela é realmente esquecida no churrasco. E agora, então, certeza que quem nunca leu o livro a viu lá no início do primeiro episódio. Depois, quando ela chegou no último episódio, a pessoa falou, tipo assim, quem é essa pessoa? Sabe? Nem lembra que ela é irmã de tanto tempo que ela ficou fora. E assim, nas partes que a gente tem, que são diferentes do livro, eu acho que a que mais me irritou foram as partes que mudaram a personalidade dos personagens. Principalmente do Anthony e da Heloise. Anthony e Heloise são um dos meus personagens preferidos. E eu acho que eles foram modificados de forma que, assim, eu acho que a série inteira, na verdade, eles pegaram uma característica principal da pessoa, isso é óbvio, pra construir um personagem. Então é uma característica que todo mundo vai lembrar desse personagem. Só que eles pegaram essa característica que tinha no livro, que era tipo assim, desse tamanho, e amplificaram para um tamanho gigante. O Anthony no livro, ele é sim muito protetor com a Daphne, e tem gente que morre de raiva dele já. Só que na série, ele é possessivo, ele é obcecado pela Daphne, sabe? Pela proteção dela. Isso não é nada do que o Anthony é no livro. Então quem já não gostava do Anthony no livro, já odeia ele na série. E quem nunca leu o livro vai passar a odiar ele mais ainda, porque ele realmente virou uma pessoa, assim, obcecada, fora do normal. Eu já tava de saco cheio dele abrindo a boca. Ele era um dos meus personagens preferidos. Eu achava muito fofo essa forma que ele tinha de proteger a Daphne, mesmo que às vezes passava raiva. Mas eu entendi o que ele tava querendo passar. E também o amor que ele tinha pra família. E eu acho que, assim, eles ampliaram o sentimento de posse dele sobre as irmãs e transformaram num negócio caótico, sabe? Então eu acho que os primeiros episódios do Anthony foram uma bosta. Depois ele vai crescendo um pouco, eu consigo ver um pouco do Anthony, que é o Anthony dos livros, mas ainda assim eu acho que amplificou muito. E outra coisa é o romance dele com a Sienna, que eu acho sem noção. Sim, no livro existe esse negócio dele estar com a Sienna, sim, mas no livro ele não ama a Sienna, ele não existe Sienna pra ele. Pra eles apenas existe Kate Sheffield e ninguém mais, entendeu? Então assim, quando a gente chega na história dele, ele é uma pessoa que ele nunca se deu a oportunidade de amar alguém. A premissa que eles vão utilizar é que ele teve o coração partido. Anthony sempre falou que ele nunca ia casar, que ele não quer casar por amor nem nada do tipo, que ele só quer ter uma pessoa pra ter filhos, mas ele também nunca tinha dado oportunidade pra amor. E aí na série a premissa que vai utilizar é que, na verdade, o coração dele foi partido. Eu achei uma bosta, achei horrível. É isso, muita raiva apenas, é o que eu sinto no meu corpo nesse momento falando sobre Anthony e Sienna. Enfim, outra pessoa que também amplificou muito a personalidade é a Heloise. A Heloise é a minha personagem preferida de todos. Desde o primeiro livro, a Heloise sempre me cativou muito. Por quê? Por causa do jeito revolucionário dela. Só que o jeito revolucionário dela não quer dizer que ela quer boicotar todo mundo, não quer dizer que ela é super contra casamento, não quer dizer que ela é uma grossa com qualquer pessoa que fala com ela, não quer dizer que ela não acredita no amor. Óbvio que tem muitas coisas assim que são mínimas verdades. Por exemplo, ela quer sim ter o direito de ir à faculdade assim como os homens. A Heloise é uma pessoa muito inteligente, ela lê muito, ela entende muito das coisas, mas em momento algum ela para de acreditar no amor, sabe? Em momento algum ela é dessa forma, ela é muito romântica na verdade até, ela se importa muito com os sentimentos dos outros, ela tá sempre tentando ajudar. As partes que ela foi super grossa com a Daphne eu achei ridícula, porque a Heloise é uma pessoa que tá ali pra todo mundo a qualquer momento. Algumas partes também que ela tava obcecada pela Lady Whistledown, que ela não conseguia perceber que a Penélope tava triste. Também achei horrível, porque a Heloise tá sempre ali pra Penélope. A amizade delas é incrível, eu amei a dinâmica delas na série, mas eu acho ainda que a Penélope, eu senti aquele negócio de tipo, a Heloise tava deixando a Penélope de lado, e eu acho que não é assim que acontece, sabe? Então, eu achei que a Heloise podia ser melhor retratada. Eu acho que eles apenas se basearam em um estereótipo de feminismo, e eles colocaram esse estereótipo lá, e aí eu acho que só desvaloriza todo o movimento que a gente tenta fazer, porque a gente não é contra essas coisas, e aí eles colocaram esse estereótipo e, enfim,
Eu acredito que essa não é... Eu acredito não, eu tenho certeza que essa não é a personalidade que a Heloise passa nos livros, mas eu espero que, tipo, isso seja uma premissa pra que ela vá crescendo e vá entendendo que, na verdade, ela não precisa dessa revolta toda pra ser revolucionária, sabe? Então eu espero muito que seja uma premissa pra ela crescer, não que ela fique assim em todas as temporadas, porque teve momentos que eu queria socar realmente a cara dela, pra vocês entenderem, ela é minha personagem preferida. Eu tava falando, menina, cala a boca, você tá insuportável. Então assim, espero muito que seja uma coisa que ela vai evoluir. Outra pessoa também, a Marina. Marina, ela não existe nos livros, ela é uma pessoa que está morta já nos livros. Não sei se ela vai morrer aqui na série, né, não deixou claro nem nada do tipo, mas ela está morta nos livros, então a gente tem a personalidade dela só a partir da visão de outras pessoas. Então eu gostei muito que ela apareceu pra dar mais sustento pra história dela, pra mostrar o lado da visão dela. Mas ela soube me irritar de um jeito, gente. Eu comecei a série amando a Marina, falando assim, que ela tava muito bem colocada, ela sabia seu posicionamento, ela sabia o que ela queria. Terminei odiando. Eu entendo muito o que ela passou, entendo o posicionamento, entendo o que ela quis fazer, entendo por que ela fez aquelas coisas, principalmente naquela sociedade do século XIX, que julgava demais, mas assim, não concordo. Não sou obrigada a gostar, independente de que ela fez algo que era melhor pra ela, independente de que, enfim, pra mim ela tava querendo boicotar pessoas que, assim, não tem por que serem boicotadas, que são bons, que são de coração puro, entendeu? Porque você não mexe com o Colin. Mas, sinceramente, eu achei ela muito cobra, porque, assim, mesmo que depois ela entenda o que ela fez, enquanto ela tava fazendo, ela tava tirando muito proveito daquilo. Ela sabia de todas as formas que aquilo era errado. A Penélope avisou pra ela várias vezes, então ela tinha total consciência de tudo que ela tava fazendo e continuou fazendo. Então não concordo, não gosto. 2 beijos, tchau. Pode ir pra roça. Pode ficar lá com o Sir Philip. Amor da minha vida. Quando ele apareceu, eu falei, é agora, meu agroboy. Meu agroboy. Muito bom, ainda que ele apareceu muito pouco, tô ansiosa já pra temporada que ele vai aparecer muito. E aí, gente, a gente tem a parte que pra mim foi a pior. Eu acho que a série, ela começou muito bem. Eu tava de surtos, todos os personagens maravilhosos, tudo maravilhoso. Tudo que eu falei tava maravilhoso. E, como eu falei, a série se ateve muito ao livro. A história principal foi muito parecida com o livro. Então a gente tem também a parte da cena problemática. Então no livro aqui, nesse primeiro livro do que eu, no capítulo 18, pra ser mais específica, a gente tem a Daphne forçando o Simon a ejacular dentro dela, depois dele ter dito várias vezes que ele não queria ter um filho, e depois dele estar bêbado, caindo de bêbado, ela força ele. Na série a gente tem algumas diferenças. Quais são essas diferenças? 1. O Simon não está bêbado. 2. Quem começa o ato sexual é o Simon, não é a Daphne. Essas são as diferenças. Não tem mais diferença. Essas são as diferenças, porque o ato continua sendo não consensual. Pois, beleza que a Daphne até aquele momento não sabia a forma que se concebia um neném. E aí, quando ela descobre, o que ela faz? Obriga o Simon a ter um neném com ela. Gente, a gente tem que entender que o estupro, o ato não consensual, não é só quando a pessoa não está consciente. Não é algo só quando tem violência, é algo quando tem manipulação, quando tem mentira, quando tem algo que você não aceitou. Então assim, mesmo que você utilize o argumento de que o Simon nem tentou tirar a menina de cima. Cara, assiste a série que você vai entender, assiste a cena que você vê, quanto ele fica péssimo depois, o quanto ele, na hora, ele tá tipo assim, Daphne, pelo amor de Deus, ele não quer daquela forma e ela continua fazendo. E assim, mesmo que algumas coisas mudaram, como ele não está bêbado, etc., o principal, que é o que ela queria fazer, que era o objetivo dela, continua a mesma forma. Então acho que ela continuou cruel da mesma forma. Pra mim, a Daphne perdeu todo o meu respeito. Os próximos episódios eu fiquei muito chateada com as cenas dela, que aparecia ela. Simon, posso pegar, botar num potinho. Eu acho que ele foi muito respeitoso, foi muito bom em todas as coisas dela, mas a Daphne, eu já não gostava dela no livro, na série eu gostei menos ainda. Eu achei que ela foi muito mais cruel, principalmente porque depois ela invade a privacidade dele, lendo as cartas dele. No livro ela nunca faz isso, ela chega e conversa pelo menos com ele, e ele conta pra ela. Na série nem conversa eles têm, eu acho que eles precisavam ter muito mais conversa, poderia ter mudado tudo aquilo, poderia continuar assim, com o mesmo drama, mas ter uma conversa melhor. Eu acho que a conversa que eles tiveram não valeu a pena o perdão do Simon. Daphne em nenhum momento chegou a pedir desculpa pelo que ela fez, sabe, por não ter pedido o consentimento dele,
ou então não ter falado com ele qual era o objetivo dela, por que ela queria aquilo. Beleza que em nenhum momento também o Simon explica os motivos dele pra não querer, mas é uma coisa que ela tem que respeitar, ela tem que respeitar o tempo dele, tem que respeitar o que ele quer e tudo mais. Se fosse com ela iria querer que fosse da mesma forma, ele respeitando o tempo dela e tudo mais. Então assim, não concordo com a Daphne, ela estragou a série pra mim, não a série inteira, obviamente, mas assim, a personagem pra mim foi estragada. Então, sinceramente, eu estou ansiosa pra próxima temporada pra não ter mais que ficar focado nela, porque eu acho que ela começou a série muito bem, tanto que eu tava falando que ela tava muito sensata, ela tava muito mais independente na série do que ela é no livro, ela tava colocando muito mais os pensamentos dela na série, se posicionando melhor do que nos livros, porque no livro eu acho muito que ela vive ainda nas sombras ou do Simon, ou na sombra da mãe, ou do Anthony. Eu acho que na série ela soube se colocar muito bem, até o episódio 6, que aí ela cagou tudo. Então, pra mim, do episódio 6 pra trás tá ótimo, mas do episódio 6 pra frente, eu sinceramente perdi minha graça inteirinha, eu fiquei muito mal até com as cenas do Simon e da Daphne. E é isso, assim, sobre essa parte. Cheguei a ficar pesada um pouco. Outra coisa que eu queria falar é a questão da Lady Whistledown. Gente que lê o livro, o que essa série botou na cabeça que falou, ah não, vai ser ótimo revelar quem é a Lady Whistledown na primeira temporada, no último episódio. Gente, sinceramente, por quê? No livro, a gente tem a Lady Whistledown até o quarto livro. Então a gente tem 4 livros tentando criar teorias, tentando entender quem é aquela mulher, tentando criar uma personalidade, uma cara, um rosto pra aquela mulher, tentando entender por que ela faria aquilo. Então no livro a gente chuta que é o Colin, a gente chuta que é a Eloise, a gente chuta que é a Lady Dunbury, que é a Violet, a gente chuta que é muita gente no livro antes da gente saber quem é realmente, que é a Penélope. Aí a série vem, não constrói a personagem da Penélope direito, porque quando a gente chega no quarto livro, a gente entende que a Penélope é capaz de fazer aquilo. Só que ao mesmo tempo a gente fica chocada, a gente fala, meu Deus, eu não acredito que a Penélope é a Lady Whistledown. Só que eu acho que na série a gente não teve, tipo, uma construção de personagem, e aí quando chega e ela tira e mostra que é a Lady Whistledown, a gente fica tipo, nossa, mas essa menina aí é a Lady Whistledown? É sério? É verdade isso? Eu acho que a gente ainda fica, tipo, duvidando da capacidade da Penélope. Enquanto no quarto livro, a gente já criou toda uma personagem pra ela, e a gente entende que ela é sim capaz, e entende todos os motivos que ela tem pra fazer aquilo. Então eu acho que não foi uma escolha sábia, mas assim, eu também não sei o que eles vão fazer com essa informação. Então eu preciso ver ainda, mas nesse momento eu acho que não foi uma escolha sábia. E principalmente pra quem quer, tipo assim, ler os livros depois. Porque vai ler os livros e vai perder a graça de saber já quem é a personagem quase principal que aparece em todos os inícios de capítulo. É isso no geral, gente. Eu já tô morrendo de calor aqui, meu cabelo já desfez todinho. Eu indico sim a série, por quê? Porque a família Bridgerton é uma família que vai estar sempre no meu coração e eu acho que vale muito a pena pelo laço de familiar que eles realmente têm, sabe? Eu gosto muito de ver eles juntos e tudo mais. Gosto muito da família Bridgerton. O que me fez me apaixonar pelos livros não é nem cada casal, nem nada assim. Eu gosto muito mais da família e do que realmente de cada história individual. Eu gosto deles como um todo. Quando eles estão juntos, são sempre minhas cenas preferidas. Mas assim, eu avisaria também que se a pessoa tivesse a intenção de ler o livro, que lesse pelo menos até o quarto livro antes de assistir a série, para não tomar esse grande spoiler. A série não deixa spoilers de nenhum dos outros livros, ela deixa, tipo assim, coisas que quem já leu vai entender, mas esse grande spoiler ela deu, então a bateria da minha câmera acabou, então vamos terminar aqui pelo celular, porque eu tô 40 minutos falando já, não sei quantos minutos vai dar esse vídeo. Eu espero muito pela segunda temporada, muito ansioso pra ver a história do Anthony, que eu gosto bastante, eu amo. Ele já deu algumas referências sobre Pall Mall, sobre o Taco da Morte, sobre ele estar no campo, que é como ele conhece a Kate e tudo mais. Então eu tô ansiosa pra isso. Eu acho que a temporada foi muito boa, eu acho que eles souberam muito bem trabalhar coisas técnicas, com música, com trilha sonora, com personagens. Mas o que realmente acabou com a série pra mim, eu falo acabou com a série, mas não acabou com a série, só me deixou mais desmotivada, foi a parte do Simon e da Daphne, no caso da Daphne apenas. A partir do episódio 6, pra mim, ficou, sabe, eu fiquei cheia de ódio. Mas do episódio 6 pra antes eu posso até rever várias vezes. Mas enfim, é isso. Tô ansiosa pra segunda temporada, não tenho teorias ainda, mas assim, quando estiver perto, pode deixar que farei vídeos de etc, etc. Me falem aí nos comentários, pelo amor de Deus, qual a opinião de vocês também. O que vocês acharam na série? Vocês acharam que foi fiel quem leu o livro? Vocês acharam que não foi fiel? Enfim, falem tudo aí, podem até me xingar falando que eu tô toda errada, mas falem aí nos comentários. É isso, deixa eu terminar logo, porque
senão esse vídeo vai ficar muito grande, eu tô suando horrores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!